Lula fala sobre eleições na Venezuela e Felipe Neto recebe sinal verde para comentar a situação do país. Coincidência ou não, o Felipe Neto expôs sua opinião após o pronunciamento do Lula. E detalhe, vocês não vão acreditar no motivo que ele deu para justificar a sua demora em se posicionar sobre o tema. Já deixa o seu gostei aqui embaixo e assista até o final para vocês conferirem tudo. A história começa com a notícia de que o Lula finalmente se pronunciou sobre as eleições da Venezuela. Em entrevista à Rádio T do Paraná, o presidente finalmente falou mais firmemente sobre o caso. Vamos dar uma olhadinha aqui juntos, tá? Eu não quero me comportar de forma apaixonada e precipitada. Eu sou favorável a fulano, eu sou contra. Não, eu quero um resultado. Se a gente tiver um resultado e esse resultado for factível, nós vamos tratar de saber o seguinte: o Maduro tem 6 meses de mandato ainda. O mandato dele só termina em janeiro do ano que vem. Então, ele é o presidente da República, independentemente das eleições. Então, se ele tiver bom senso, ele poderia tentar fazer uma conclamação ao povo da Venezuela, quem sabe até convocar uma novas eleições, estabelecer um critério de participação de todos os candidatos, criar um comitê eleitoral suprapartidário que participe todo mundo e deixar que entre, sabe, olheiros do mundo inteiro para vir para as eleições. O que eu não posso é ser precipitado e tomar uma decisão. Entendi. Da mesma forma que eu quero que respeite o Brasil, eu quero respeitar a soberania dos outros países. Tá aí. Pra quem não tá lembrado, ficou claro a vitória da oposição na eleição presidencial que aconteceu lá na Venezuela recentemente. Mas, surpreendentemente, na contagem final dos votos, divulgaram que o Maduro havia vencido. E aí o detalhe que tem aqui é o quê? A oposição, ela tinha acesso a parte das atas eleitorais, que é uma espécie de resultado ali oficial das urnas, né? Então, ela tinha uma parte ali das atas e por essa contagem já mostrava ali claramente a derrota de Nicolás Maduro. E aí o que aconteceu foi que no final ali da contagem dos votos, o Maduro simplesmente decidiu não divulgar as atas finais ali, as restantes, vamos colocar assim. Perfeito? Aqui no Brasil, presenciamos o silêncio do Felipe Neto e do próprio presidente Lula. E para sermos justos aqui, não foi um silêncio absoluto assim, mas também não foi aquela opinião incisiva sobre o tema. O governo chegou a publicar uma notinha furada na imprensa dizendo o seguinte: o governo brasileiro saúda o caráter pacífico da jornada eleitoral de ontem na Venezuela e acompanha com atenção o processo de apuração. Reafirma ainda o princípio fundamental da soberania popular, a ser observado por meio da verificação imparcial dos resultados. Aguarda, nesse contexto, a publicação pelo Conselho Nacional Eleitoral de dados desagregados por mesa de votação, passo indispensável para a transparência, credibilidade e legitimidade do resultado do pleito. Vale lembrar que até hoje essa bendita publicação não foi feita. Agora é o seguinte, imaginem só isso sendo feito por um governo de direita. Gente, eu pergunto pra vocês, se é um governo de direita fazendo isso no mundo, como é que o filho da puta do Felipe Neto estaria no dia seguinte? Eu vou repetir aqui pra vocês, vamos dar um exemplo aqui. Se é um presidente como o Milei da Argentina, se ele vai e toma uma atitude semelhante a essa tomada pelo governo Maduro na Venezuela, como é que o filho da puta do Felipe Neto estaria em seu ex no mesmo dia? No mesmo dia, como é que ele estaria? Pois bem, gente, ele não tinha falado nada até o presente momento, mas depois desse pronunciamento do Lula, ele resolveu dar as caras. E aí lá em seu ex, ele foi e se pronunciou. Lula não reconhece Maduro como presidente da Venezuela. Somente reconhecerá se as atas aparecerem. Deixou claro que Maduro está devendo uma explicação para a sociedade. As atas precisam vir de local confiável, como o Conselho Nacional Eleitoral, mas Maduro mandou para a sua Suprema Corte, com ênfase na sua. ênfase essa também dita por Lula em entrevista hoje. Acredito que Lula está mantendo uma posição acertada nesse momento. Espero que continue assim e se mantenha firme. Eleições precisam ser transparentes, verificáveis e comprovadas. Na notícia compartilhada por ele nesse post, um adendo, né? Lula ainda não reconhece Maduro
como presidente reeleito da Venezuela. E um outro detalhe, sabe qual notícia o Felipe Neto não compartilha para os seus seguidores verem? Essa notícia aqui, ó. Lula minimiza eleição sob suspeita de Maduro. Não tem nada de grave. O Lula falou isso. E eu faço mais uma pergunta para vocês. Imagina se é o Bolsonaro dizendo uma coisa dessas de uma eleição nos moldes do que aconteceu na Venezuela. Imagina o Milei fazendo a mesma coisa lá na Argentina, o Bolsonaro vindo se pronunciar falando que não existe nada de grave. Imagina como o Felipe Neto estaria. O cara esperou o Lula se posicionar pra poder se posicionar, kkkk, disse uma usuária em resposta ao post do Felipe Neto. E é a verdade, é a verdade. Após o pronunciamento do Lula, o Felipe Neto foi e se pronunciou. Minha posição sempre foi clara. Não vale tudo para enfrentar o imperialismo e a extrema-direita. Se a maioria do povo foi conduzida para eleger um expoente fascista, a escolha deve ser respeitada e o trabalho redobrado para alterar isso no voto. Se a alternativa é banho de sangue, a ditadura, a fraude eleitoral e o cerceamento da liberdade de imprensa individual, então não se deve existir tolerância e reconhecimento. E antes que venham os desmiolados bolsonaristas, não, isso não acontece no Brasil de hoje. A luta histórica de alguns países da América Latina contra a hegemonia e controle norte-americanos deve ser estudada e respeitada. Mas o mundo de hoje não deve mais ser complacente com quem finge ser democrático e age de maneira criminosa para impedir que essa democracia seja posta em prática, sob o pretexto de impedir algo pior. Ainda que se justifique que a extrema-direita também cometa crimes com o intuito de alterar o resultado das eleições, isso não deve dar o direito a quem quer que seja de fazer exatamente a mesma coisa sobre o grito de "é por um bem maior". Se Maduro venceu e quer ser reconhecido como presidente da Venezuela, deve apresentar as atas eleitorais via Conselho Nacional Eleitoral, o que ele prometeu que faria e não fez. Se perdeu as eleições, ainda que o modelo democrático seja falho e totalmente passível de manipulação, o resultado deve ser aceito. Se o ser humano ainda não foi capaz de chegar a um modelo ideal de eleição, não é com a fraude que isso será alcançado. Por fim, lembra a todos que o grande foco dado à Venezuela é puramente por controle midiático histórico norte-americano, que conseguiu convencer grande parte do mundo que as ditaduras só são ruins quando não atendem aos interesses dos Estados Unidos. Quando atendem, aí é tudo maravilhoso e o país pode até sediar a Copa do Mundo, sob aplausos gerais. Viktor Orbán, da Hungria, não faz nada diferente do que Maduro é acusado de fazer. Ele fecha jornais, rádios e emissora de oposição, restringe as liberdades civis e ataca opositores com a força do Estado. O mesmo aconteceu na Turquia sob Recep Tayyip Erdogan. Agora, finalmente, o povo parece estar caindo em si por lá. E o que dizer das Filipinas? Com Ferdinand Marcos Jr. Leiam o livro de Maria Ressa. 3 países com monstros da direita no poder que fazem tudo que a sociedade condena Maduro por fazer, mas não são perseguidos, não sofrem embargos e não caem em desgraça na opinião pública. Por que será? Essa é a minha opinião. Após fazer essa publicação, um usuário repreendeu o Felipe Neto. A tua posição é vergonhosa, ignorou o assunto desde o início do banho de sangue e só se pronunciou agora, depois que o governo finalmente parou de passar pano pro Maduro. Mais ou menos, né? Ou tua TV só sintonizava nas Olimpíadas na semana passada. Gente, vocês não vão acreditar no que foi dito pelo Felipe Neto. Eu não estava com saco de escrever esse texto. Estou trabalhando pra caralho e precisava tirar um tempo pra botar as ideias no papel. Eu sou só um youtuber, não sou um colunista político e só posto aqui meus devaneios, ideias e opiniões. Não sou obrigado a seguir sua agenda. Bom, pelo menos, né, não vimos o Felipe Neto dizer que a Venezuela não é o modelo de democracia que ele prefere. Frase dita pelo candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos. O completo de um bosta, tá? Mas, aliás, é válido lembrar aqui, ele é apoiado pelo Felipe Neto aqui na prefeitura de São Paulo, tá? Então, fiquem cientes. Por enquanto são essas as informações, deixa aqui embaixo a opinião de vocês. E não se esqueça do like, hein?